Perfeição não é fazer tudo certo, é haver equilíbrio em tudo. Está no ar, pela Mundial, Despertar Budista, um programa do Budismo Primordial HBS, o caminho certo. Apresentação do arcebispo do budismo, monge Kyohaku Correia. Ó mestre Varagiri Sushoni, quero aprender a ser forte assim, aprender os ensinamentos do Hokkekyo e levar a fé por onde eu for. Bom dia, arigatou gozaimasu. Este é o cumprimento que utilizamos no budismo primordial. Simboliza a gratidão por esse maravilhoso, inédito e divino nosso encontro matinal. Uma verdadeira bênção que recebemos todos os dias. Bem-vindo ao programa Despertar Budista, do Budismo Primordial HBS Hommon Butsuryu Shu, a religião budista pioneira no Brasil desde 1908, pelo monge fundador Ibaragi Nisui Shonin. Desde cedo e todos os dias, nosso objetivo é orar por um bom dia e a felicidade plena de todos os seres, independente de todas as diferenças que possam existir. Eu sou o monge Correia e o nosso programa vai ao ar todas as sextas a partir das 5 horas da manhã. O nosso contato é www.budismo.com.br. Ensinamento do dia. Tudo que fizer, bem ou mal, retornará para si, tão natural quanto o fogo é quente e a água é fria. Aquela pedra que ontem despretensiosamente jogou, hoje cai sobre a própria cabeça. Muito cuidado e atenção. Oração de penitência para demonstrar consciência. Para eliminar o karma negativo que acumulei desde o passado remoto, a partir da presente existência, até atingir o estado de Buda, devotar-me-ei à imagem sagrada, a doutrina e a oração sagrada, causa, essência e semente da iluminação, transmitida pelo Jogyo Bosatsu. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Canto da principal promessa budista de devotar os 3 tesouros, o Buda, o Dharma e o Sangha, todos incorporados na oração sagrada Namo Myoho Renge Kyo. Buddham Saranam Gacchami, Dhammam Saranam Gacchami, Muito obrigado a todos e feliz Ano Novo. É o nosso primeiro programa do ano de 2012 e nós formatamos alguns itens do nosso programa dentro da programação de 2012.
Eu agradeço a todos que participaram das nossas programações e peço a audiência também durante todo o transcorrer deste ano. Este ano nós aprenderemos sequencialmente sobre cada capítulo dos ensinamentos dos Sutralotos. O sutra mais sagrado do budismo, o sutra budista que nós temos como base doutrinária no budismo primordial HBS. Este sutra ele é composto por 28 capítulos e a partir deste nosso programa, em todos os programas, nós abordaremos um capítulo do Sutralotos para fazer valer como uma aula de catequização budista este nosso programa semanal. O Sutralotos, ele é um sutra, como já disse, composto por 28 capítulos, sendo que hoje nós aprenderemos a respeito do primeiro capítulo, que é chamado capítulo Introdução. Este capítulo Introdução é um capítulo em que o Buda, ele na verdade não fala, ele apenas se manifesta e manifesta expressões fisionômicas, faz acontecer manifestações, fenômenos da natureza que levam o público ouvinte à profunda reflexão de que algo extremamente maravilhoso está para acontecer. Primeiramente, sobre o que é sutra, nós precisamos deixar bem claro. Sutra é a palavra que diz respeito a tudo aquilo que o Buda pregou. Se o Buda pregou, é sutra. Se é eu que estou falando, não é sutra. Existe uma moda aí na sociedade que as pessoas pegam algum tipo de oração, algum tipo de filosofia e nominam isso como sutra. A sutra da vida, a sutra disso, daquilo, não tem nada a ver. Sutra é exatamente e somente aquilo que Buda pregou. E não foi pouco. O Buda pregou equivalente a 84 mil sutras, e nós vamos abordar este ano aqui apenas um sutra, que é o Sutralotos. No entanto, é o sutra que dá origem a todos os outros sutras e que é considerado o objetivo de toda a pregação de Buda. Ou seja, o Buda veio ao mundo para pregar o Sutralotos, a verdade primordial, e revelar a sua vida eterna através deste sutra. Se não fosse a pregação deste Sutralotos, por exemplo, nós jamais conheceríamos a verdadeira identidade do Buda, dele, como sendo o Buda primordial, o Buda eterno. Conheceríamos apenas aquele Buda histórico que nasceu e faleceu na Índia, que não é definitivamente o nosso alvo de veneração. O Namumyo Renge Kyo, que nós pronunciamos, é o Namumyo Renge Kyo que corresponde ao Buda primordial, né, a este ente divino, sagrado e absoluto. O Sutralotos, ele foi uma das últimas pregações de Buda em sua época, no século V a.C., pregado junto com muitos outros sutras. Ele finalizou uma etapa de vida e pregação de aproximadamente 50 anos de Buda. E desde então, desde 2.500 anos então, que passou-se isso, todo esse tempo, o Sutralotos, ele vem sendo reverenciado, divulgado, amplamente praticado, respeitado por milhões de pessoas ao redor do mundo, principalmente nos países budistas. Este sutra, ele teve a sua tradução do sânscrito para o chinês pelo exímio e excelente tradutor chamado Kumarajiva, ou Kumaraju,
do ano de 406, e desde então a parte estrutural do Sutra Lotus ela vem sendo desenvolvida para explicar melhor e fazer melhor ser compreendido este sutra, que é totalmente diferente dos demais sutras, até mesmo na sua estrutura, pois o seu objetivo de pregação é o de finalizar uma vida e caracterizar o objetivo de vinda do Buda a este nosso mundo. Portanto, a posição em que o Sutra Lotus se encontra em relação aos demais sutras é de supremacia. Ele se sobrepõe e demonstra a capacidade de absorver todos os demais ensinamentos e, por assim ser, ele consegue se universalizar. A principal característica, nós podemos dizer que este Sutra Lotus detém, é a capacidade de salvar pessoas que outras doutrinas ou ensinamentos não poderiam salvar. Pessoas malignas, pessoas ditas por aí como não terem salvação, são pessoas que fazem parte do alvo principal de salvação e pregação do Sutra Lotus. O Buda, exatamente no momento que ele atingiu a iluminação, ele despertou para a realidade da vida, para o Namu-myoho Renge-kyo, que passou a ser a totalidade da sua iluminação. Ele incorporou todos os ensinamentos, toda a prática, toda a doutrina do Sutra Lotus por completo em uma só oração, a oração sagrada do Namu-myoho Renge-kyo. Portanto, quando pronunciamos Namu-myoho Renge-kyo, estamos recebendo a virtude de alguém que leu totalmente este sutra, praticou totalmente e expandiu amplamente este sutra. A virtude é muito grande e isso só foi possível pela imensurável compaixão de Buda, sabendo da nossa dificuldade de praticar exatamente como ele facilitou, né? Embutiu toda a sua iluminação dentro dessa oração sagrada do Namu-myoho Renge-kyo. O importante deste sutra é que ele prega que nós precisamos ter fé, para assim, a partir da fé, oferecermos a oração e recebermos a salvação. Voltando ao conteúdo do primeiro capítulo do Sutra Lotus, Introdução, é um capítulo em que cenas e fenômenos simplesmente acontecem. O Buda faz a Terra estremecer em seus 6 cantos, norte, sul, leste, oeste, céu, terra, fazendo com que todos os seres, todos aqueles ouvintes, participantes daquela cerimônia, entendessem que algo maravilhoso estava para acontecer. Não só fez a terra estremecer em seus 6 cantos, como também choveu pétalas de sud da flor de lótus, choveu néctar dos céus, e as pessoas começaram a ficar intrigadas entre si. Espera aí, o que está acontecendo agora? O que significa tudo isso, todos esses fenômenos? Todo esse trâmite faz parte da pregação, ou melhor, do cenário da pregação do primeiro capítulo do Sutra Lotus, Introdução. Até exatamente o momento em que o Buda, sem nada a mencionar, emana um feixe de luz em direção ao leste, iluminando todos os mundos passados. Leste tem a simbologia passado. O Buda
emanando da sua mente um feixe de luz, assim como se estivéssemos assistindo um filme em um cinema. Ilumina todos os mundos passados, mostrando para as pessoas todas as suas práticas ascéticas, todos os seres viventes do mundo passado e levando as pessoas à consciência de que eles estariam ali assim, de fato, para escutar o ensinamento maravilhoso dos Sutralotes. E esse tipo de encenação que acontece no primeiro capítulo dos Sutralotes é algo que somente acontece como um prenúncio de um ensinamento maravilhoso, ou seja, somente antes do Sutralotes ser pregado é que esse tipo de fenômeno ocorre, e não em outros tipos de pregações. As pessoas foram tomadas por uma profunda curiosidade, ficaram inquietas. Isso estava sendo pregado no século V a.C., na Índia, exatamente no local chamado de Monte Sumero, ou Pico da Águia, em Ragadgira, um local onde em maio do ano passado nós visitamos e oferecemos as orações neste local também, e de fato, como consta no primeiro capítulo dos Sutralotes, consta que dezenas de milhares de pessoas, todas elas foram enumeradas, seres celestiais, seres do mundo animal, do mundo humano, todos em quantidade de milhares, acima de milhares, dezenas de milhares, estiveram fazendo parte dessa cerimônia. E nós, quando participamos neste local, nessa cerimônia em maio do ano passado, de fato verificamos que é um local cercado por 5 montanhas e que possui uma acústica esplêndida. Nós imaginamos naquele local ali o Buda fazendo a sua pregação e as pessoas escutando. Será que existia a capacidade dele ser escutado por dezenas de milhares de pessoas numa assembleia sem microfone nem nada? De fato, a voz de Buda ela é maravilhosa, ecoa no coração das pessoas, e além de tudo isso, a acústica daquele local fundamenta o tamanho da cerimônia que estava ali acontecendo. O Sutralotes, ele é pregado por um Buda chamado Buda primordial. Ele tem como um alvo, o alvo principal, um Bosatsu chamado Jogyo Bosatsu. O objetivo da sua pregação é pregar um único Dharma, o Dharma sagrado, Namu-myo Horengekyo, e o seu cenário principal, o seu palco, é o mundo Saha. O mundo Saha, onde nasceu o Buda Shakyamuni. Então é dito da seguinte forma: são 4 os personagens principais dessa pregação. É pregado um Buda, um Bosatsu, um Dharma em um mundo. E isso compõe praticamente todo o cenário do Sutralotes. E depois de ter passado todas as apresentações dos fenômenos, o Buda enaltecendo, valorizando, portanto, aquilo que estaria para acontecer a partir do segundo capítulo, as pessoas se direcionam ao Bosatsu Maitreya, que é um personagem que participa da pregação dos Sutralotes. Este personagem Maitreya, este nome Maitreya é muito conhecido por aí, mas saibamos todos nós, que é um dos personagens principais interlocutores dos Sutralotes, que faz o papel de representador do público que recebe a pregação, que em nome do público direciona as perguntas diretamente ao Buda ou aos Bodhisattvas superiores.
é esse o papel que não é um Buda, o Maitreya, ele é um Bodhisattva, um Bodhisattva, um ser que está caminhando e praticando rumo a concretizar a iluminação. Então a primeira pregação desse primeiro capítulo, ela é finalizada com a pergunta do Bodhisattva Maitreya, o Miroku Bosatsu, em relação ao Buda, pedindo uma explicação sobre o porquê, o significado de tantos acontecimentos, do estremecer da terra, da chuva, de pétalas de flor de lótus, de néctar, e todos esses fenômenos que aconteceram, qual seria o significado deles? Por que isso está acontecendo? E a resposta de Buda começa exatamente no início do segundo capítulo do Sutra Lotus. Um fato importante de ser enaltecido aqui é que o Sutra Lotus, ele também tem o seguinte adjetivo: é o sutra ao qual todo o bem retorna. O Sutra Lotus é o sutra para o qual todo o bem retorna. E se retorna, é porque é a origem do bem. É esse um dos principais adjetivos que o Sutra Lotus detém. E também o grande mestre Nichiren Dai Bosatsu, ele prega da seguinte forma: o Sutra Lotus não é só texto, não são só significados pregados, revela um espírito. O Sutra Lotus não é só texto, não são apenas significados pregados, revela um espírito. E é esse espírito que eu gostaria de aprender junto com todos aqui durante o decorrer de todo o nosso aprendizado. Esse espírito do Sutra Lotus é o espírito do Buda primordial que está incorporado à oração sagrada do Nam-myoho Renge Kyo. Na semana que vem, nós vamos abordar mais alguns detalhes deste primeiro capítulo e avançaremos ao segundo capítulo, chamado Expediente, segundo capítulo do Sutra Lotus, quando de fato começa a pregação do Sutra Lotus. E logo de cara, o segundo capítulo é um capítulo muito importante que fundamenta praticamente toda a pregação posterior do Sutra Lotus. O importante saber, todos nós, é que nós precisamos pronunciar o Nam-myoho Renge Kyo. Recitar diariamente o mantra da iluminação Nam-myoho Renge Kyo é semear a felicidade. Esse é o objetivo principal da pregação do Sutra Lotus. Ao iniciar o dia, portanto, ofereça as orações para concretizar as preces e enfrentar as situações com paz e serenidade. Ao findar do dia, faça o mesmo para agradecer ter vivenciado mais este dia, com saúde, em prol do Dharma sagrado. O dia a dia de um budista primordial se inicia e termina com as orações. Portanto, não deixe de praticá-las. Esta foi a nossa aula deste primeiro programa deste ano. Hommon Happon Shoken Jogyo Shoden Honnin Geshu no Nam-myoho Renge Kyo. Um bom dia e um bom final de semana a todos. Você acaba de ouvir pela Mundial Despertar Budista, um programa do Budismo Primordial HBS, o caminho certo. Apresentação do arcebispo do budismo, Monge Kyohaku Correia. Mestre Varagini Suishoni, quero aprender a ser forte assim, aprender os ensinamentos do Rokekyo.